Eucaristia que nos faz igreja. Com muita alegria vamos dar início à Santa Missa. O Senhor amado, como nunca alguém amou, e nos guia cada dia, com a força e com a luz, recebemos seu amor. Quando partimos o pão, é o pão da amizade, o pão de Deus. Eis o corpo, toma e comei. Eis meu sangue, toma e bebei. Eu sou a vida, eu sou o amor. O Senhor nos ouve em seu amor. O Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou. Foi um pobre carpinteiro que nasceu em Nazaré, trabalhou com suas mãos e em verdade ele ensinou. O trabalho e o sofrimento conheceu. Eis o corpo, toma e comei. Eis o sangue, toma e bebei. Eu sou a vida, eu sou o amor. O Senhor conduz o povo em seu amor. O Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou. Seu amor é tão grande, que na cruz veio a morrer. Seu amor é tão forte, sobre a morte triunfou. E nos mortos o Senhor ressuscitou. Eis o corpo, toma e comei. Eis meu sangue, toma e bebei. Eu sou a vida, eu sou o amor. O Senhor conduz o povo em seu amor. O Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou. E nos guia cada dia, com a força e com a luz, recebemos seu amor. Quando partimos o pão, é o pão da amizade, o pão de Deus. Eis o corpo, toma e comei. Eis o sangue, toma e bebei. Eu sou a vida, eu sou o amor. O Senhor conduz o povo em seu amor. O Senhor nos tem amado, como nunca alguém amou. Foi um pobre carpinteiro que nasceu em Nazaré, trabalhou com suas mãos e em verdade ele ensinou. O trabalho, o sofrimento conheceu. Eis o corpo, toma e comei. Eis o sangue, toma e bebei. Eu sou a vida, eu sou o amor. O Senhor conduz o povo em seu amor. Eis o corpo, toma e comei. Eis o sangue, toma e bebei. Eu sou a vida, eu sou o amor. O Senhor conduz o povo em seu amor. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. E vocês, estão bem? Sim. Que bom, com a graça de Deus. E hoje é um dia tão importante para a vida de cada um de nós, onde nós celebramos o corpo e sangue do Senhor. E aqui quero agradecer a presença de todas as comunidades representadas em pastorais, movimentos, casais religiosos, ministros e ministras, os futuros diáconos também permanentes, todo o povo de Deus, né? Cerimoniários, coroinhas. Acho que não esqueci de ninguém, mas, né? Não. Então todos sejam bem-vindos à Casa São Bento, né? Que nós celebramos dignamente esse dia desse ofício da Santa Eucaristia. E vamos aclamar cantando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui
estamos aqui. Para quê, povo de Deus? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Que a graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a força divina e Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Muitas vezes comungamos o corpo e o sangue do Senhor com tantas coisas dentro do nosso coração. Como diz Paulo, Cristo que vive em mim. A comunhão faz com que nós sejamos o corpo e sangue do Senhor, eucaristizados. Porém, o ódio, vingança e tantas coisas corrompem o corpo e o sangue do Senhor pelas nossas atitudes. Invoquemos a sua misericórdia cantando. Peço a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes com pensamentos e palavras, acusações por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que morreis por minha Deus, nosso Senhor. Deus, Pai rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Com alegria, vamos entoar o nosso hino de louvor. As palmas. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz
nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como sabemos por baixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião nosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho de glória te verei, como orvalho de glória te verei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, nos reunimos hoje, nesse dia solene, em que celebramos o corpo e sangue do Senhor. Também estamos dentro daquelas festividades, Logo após o período pascal, celebramos aí a Ascensão do Senhor, domingo de Pentecostes, domingo da Santíssima Trindade, e hoje, logo após todo o domingo da Santíssima Trindade, vem a solenidade do corpo e sangue do Senhor, alma e divindade, que refaz a nossa humanidade, Alma e divindade, que refaz a nossa humanidade. Ao recebermos o corpo e sangue do Senhor, nos tornamos eucarísticos. Talvez a fala do Padre aqui possa atingir pessoas que não comungam devido à situação sacramental e assim por diante. Não, você também faz a sua comunhão, a palavra, até procurar o Padre para a gente regularizar sacramentalmente a sua vida, mas para dizer: nós hoje estamos nessa Santa Igreja, nessa paróquia, reunidos em comunidades, em famílias, enfim, para comungar dessa palavra, comungar do seu corpo e do seu sangue, de Jesus, para sairmos daqui o quê? Eucaristizados, nos tornarmos a presença de Cristo Jesus na vida do povo. Povo esse que está sedento da palavra, povo esse que está sedento da pessoa de Jesus Cristo. E a função de cada um de nós, não só como padre, O padre tem a obrigação de celebrar a Eucaristia e tornar a realidade, o corpo e o sangue do Senhor através das espécies do pão e do vinho. Os ministros, os futuros diáconos, junto com os ministros, têm como obrigação levar também esse pão eucarístico na vida dos enfermos, daqueles que não podem chegar até cada um de nós. E você que recebe a comunhão,
né, nessa Santa Missa, tem por obrigação levar essa comunhão a todos aqueles que estão distantes. E aqui faço menção ao Evangelho de Lucas, né? Quanta gente distante que ao ouvir falar de Jesus se aproximaram dele em grande multidão. Os 12 apóstolos aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão, Senhor, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos para procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Olha aí a falta de responsabilidade. Muitas vezes vai vir muitas pessoas nos procurar. Pela força da Eucaristia, a nossa vida vai mudar. Nós vamos ter uma alegria interior. As pessoas vão querer saber de onde vem toda essa motivação. A gente tem que falar, gente, da palavra da Eucaristia. Não podemos ficar acomodados, porque muitas vezes a gente recebe o corpo e sangue do Senhor e a gente não quer saber do problema dos outros, né? Não quer dar atenção. Só de receber a Eucaristia, você chegar em casa e uma multidão que pode ser alguém que se afastou de Deus e chegar perto de ti, se você não tem a força de Jesus, nós podemos ser como os apóstolos, assim, despede. Como é ruim, muitas vezes, pessoas que querem orientação religiosa da nossa parte, e a gente despede, não tem tempo, não tem isso, não tem aquilo. Jesus está criticando os apóstolos que estão lá, ó. Vocês estão do meu lado. Vocês que têm a obrigação de alimentar esse povo, porque eu ensinei tudo. Vocês participam da minha vida, né? Vocês participam, né? Participaram de todas as curas. Agora eu quero ver. Jesus está fazendo um teste para os apóstolos, dizendo, né? Jesus diz: dá-lhes vós mesmos de comer. E às vezes nos falta coragem, amados irmãos e irmãs. Não tenha medo, né? Na simplicidade da Eucaristia, na força religiosa, pegue o que você tem em mãos e acredite na força do Senhor. Porque aqui, o que tinha para alimentar aquela multidão? 5 pães e 2 peixes. O que significa isso, amados irmãos e irmãs? Aqui é a simbologia de Cristo Jesus, né? O pão que a gente recebe aqui, na transubstanciação, se torna o corpo e sangue do Senhor, e o peixe, né, que o Vale do Ver colocou aqui, né, peixes, né, no grego significa o quê? Jesus. Ou seja, com o pão que eu tenho, com Jesus que recebo, multiplica-se muitas coisas, gente. Guarde isso. Com o pão que eu tenho. O que é o pão que eu tenho? A força de viver, né, a sua disposição em colocar tudo nas mãos do Senhor. Pega aqui a primeira leitura, né? Nós estamos vendo que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que é pão e vinho? Né? Aqui no Evangelho era uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a gente, diante do Senhor, a gente tem que ter humildade, ser como uma criança, ter disposição de levar o quê? Pão. Pão representa o quê? O teu fruto do trabalho, né? Você jovem, dá o pão que Deus te deu nessa igreja, né? Ah, padre, eu me formei, de repente lá eu fiz linguagem Python. Por que não? Né? Se você é mestre em linguagem Python, entra na Pascom. Pega aqui a salinha aqui, ó, ensina os demais jovens para também conhecer esse teu ramo de TI, tecnologia de informação. Está vendo? Deus nos dá o pão, só que a gente não quer dar o pão aos outros, porque ele se acomoda, né? Então, sem o peixe que é Cristo Jesus, a nossa vida se torna o quê? Arrogante, prepotente. Por isso que Melquisedeque, né, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo, ó, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos, e Abraão entregou o dízimo de tudo. Ou seja, como é a nossa participação no pão dessa palavra, né? Do dízimo, na pastoral, nas ofertas, enfim, vamos levar Jesus nas comunidades. Então, gente, guarde isso. Jesus colocou aqui uma situação para os discípulos, mas eles queriam comprar o pão, né? E Jesus diz, não, pegue o pão que tem e partilha com os peixes. E foi o que aconteceu, né? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens e Jesus organizou o povo, né? Ou seja, mandou o povo sentar-se em grupos de 50 e os discípulos assim fizeram, todos se sentaram.
Então Jesus tomou o pão, abençoou e todos ficaram satisfeitos, né? Ou seja, antes de Jesus instituir a Eucaristia, ele teve que organizar o povo, né? A Eucaristia não é bagunça, né? Eu quero dizer, a gente vai ter que comungar o quê? De uma forma organizada, tem que rever as nossas atitudes, tem que buscar a confissão e assim por diante, porque hoje a gente vê uma tendência aí, né? O pessoal recebe a Eucaristia, mas não muda de vida, no sentido do quê, né? Comete as mesmas situações, comete os mesmos pecados. Até falei ontem lá na comunidade na Sala da Estrela, né? Acho que o pessoal está aqui, né? Lembra que o padre falou lá? Às vezes a mão do padre não é máquina de lavar, viu? Né? Às vezes a pessoa comete os mesmos pecados toda semana, todo dia, e vem pedir para absolvição para receber a Eucaristia. É brincar com o Senhor, né? Então tem que mudar de vida, tem que ter consciência dos nossos atos, das nossas atitudes, senão, né, a gente nunca vai ficar satisfeito, né? De repente, uma sexualidade desenfreada, você quer tentar descontar na Eucaristia, você não vai ficar satisfeito por ter espaço do Senhor, uma mudança de vida. De repente, alguma situação lá de pedida, assim por diante, já vou procurar comungar. Não, tem que mudar, confessar, mudar, para depois o Senhor saciar, confessar, mudar, e aí o Senhor sacia. Então esse povo precisou sentar, se organizar e depois comungar. Isso está vendo aqui, como Jesus entra na vida do povo, é preciso sentar, parar, ouvir, meditar, reorganizar a vida. Significa o quê? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para receber o Senhor? E recebendo, aí sim todos ficarão o quê? Satisfeitos, né? Então é isso, amados irmãos e irmãs. Desculpa, as minhas homilias são um pouco catequéticas, né? Para a gente entender a palavra de Deus, como de fato o Senhor Jesus, corpo e sangue, alma e divindade, entra na nossa vida, se de fato, primeiro, soubermos a situação da necessidade do outro. Segundo, se tivermos disposição de colocar o nosso pão, os nossos dons, no peixe, que é o altar do Senhor, e na vida eucarística, tudo muda. E terceiro, sentar, meditar, reorganizar a vida, e aí sim nós ficaremos totalmente satisfeitos. Satisfeitos aqui significa o quê? Alegria, né? Viver a vida com intensidade, fazer as coisas com amor e paixão, e não levar as coisas, até mesmo religiosas, né, de uma forma, né, por obrigação. De repente alguém pode dizer, tem que acordar 5 horas para fazer tapete aí, né? Tem que participar da missa. Tem gente que é assim, né? E vai perdendo porque está tão desorganizada a vida da pessoa que perdeu o que? O pão, perdeu a vida religiosa e no final não se satisfaz com nada, nem mesmo numa santa missa. Né? Então pensemos, gente, pensemos. Hoje é um dia importante para a gente reorganizar a nossa vida, ganhar força, ter fortaleza, para ficar satisfeito. Satisfeito significa estar de pé, não entrar em desespero, não entrar em desânimo, né? É viver as barreiras da vida com fé e coragem, sabendo que você é o corpo e sangue do Senhor hoje, no dia a dia, né? E assim a gente vai se satisfazendo do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar ao Senhor as nossas preces. Senhor, com a Eucaristia. Fortalecei-nos, Senhor, com a Eucaristia. Senhor Jesus, que pelo pão da vida e pelo cálice de nossa salvação, fizestes permanecer sempre entre nós
Acompanhai vossa igreja no seu esforço de permanecer na unidade do vosso Espírito, nós vos pedimos. Fortalecei-nos, Senhor, com a vossa Eucaristia. Senhor, que nossa comunidade seja sempre fortalecida pela Eucaristia, sinal de comunhão e adesão ao vosso Evangelho da alegria, nós vos pedimos. Fortalecei-nos, Senhor, com a vossa Eucaristia. Senhor, que a celebração deste dia nos fortaleça na graça da unidade, para manifestarmos ao mundo que em vós formamos um só corpo, nós vos pedimos. Fortalecei-nos, Senhor, com a vossa Eucaristia. Senhor, inspirai sempre mais fiéis a se engajarem no combate à fome, às desigualdades e à miséria, para que o nosso testemunho eucarístico produza frutos na sociedade, nós vos pedimos. Fortalecei-nos, bondade. Esses são os pedidos que levamos a Ti nesta tarde. Tudo isso vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmão, orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor, nós os pedimos, concedei benigno à vossa igreja os dons da unidade e da paz, misticamente simbolizados por essas oferendas, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever de salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro, como vítima de salvação, e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
viestes, proclamo o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, o Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Olhar com bondade a oração da vossa igreja e reconhecer nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Bento e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmar na fé e na caridade a nossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo o Papa Leão XIV, o nosso bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família, que reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com a bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, a nossa irmã Edviges, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente na vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Estenda a sua mão em direção ao corpo e sangue de Cristo e digamos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz de Cristo a todos. A paz. O Filho de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem de piedade. O Filho de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a nossa Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. o
seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e seus santos. Bendito seja Deus em seus anjos e seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Vamos agora receber a bênção do Santíssimo Sacramento, que se estenda à tua casa, aos nossos irmãos e irmãs enfermos, a todos aqueles que não foram saciados pela vida em Deus e creem no Senhor, na hóstia santa e consagrada à alma divindade do Senhor, e que o Senhor abençoe a cada um de nós diante das nossas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Santíssimo Sacramento. O Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. E viva nosso Senhor Jesus Cristo! E de paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva a palavra!